Não ter botado o juro daquele jeito, não teria criado essa bolha. Tá bom. Aí deixava a economia americana despegar. Igual, olha, você teve no século XIX 2 ou 3, a economia recuperou e foi, o período de crescimento voltou. Bom, aí, ó, hoje nós temos qual o desemprego hoje do Brasil e do mundo? Cara, o Brasil... É aquela taxa de 4, 5, aquelas taxas é uma mentira. Aí já estamos discutindo uma coisa aqui. Então, só para... Hoje nós temos 90 milhões de pessoas recebendo auxílio ainda. Aqueles chequinhos da pandemia não pararam até hoje. Nem lá, nem aqui. Então você tem hoje 30% de pessoas no Brasil, 30% de pessoas recebendo auxílio do governo, e nos Estados Unidos, 35%. Você tem mais de 90 milhões de pessoas recebendo auxílio. Isso, na Grande Depressão, você tinha um desemprego de 35%, 40% e as pessoas estavam na rua pedindo comida. Só não estão hoje na rua pedindo comida porque ainda tem chequinho. Hoje. Que é a suavização. É a suavização, mas está custando o quê? Um problema que vai causar... Isso vai vir... Nós vamos ter que pagar essa conta. Ou vai empurrando. Um problema pior. Mas vai empurrando até quando? Aí a pergunta é... Até quando? Eu não vou dizer até quando, porque eu não sei. Mas quem que sabe dizer? Qual é o indicador que o sistema não aguenta mais expandir crédito? É quando o juro começar... Quando começar a subir e nem o Fed conseguir baixar ele. Porque, de novo, o Fed só baixa um juro. Fed Funds. Ele não baixa juro de mais nada. Ou emite moeda, cara. Então, mas ele emite moeda, vai fazer o quê? Aí ele vai ter que comprar crédito, certo? Ele pode comprar... 2008. Exatamente. E num cenário onde ele emite 2 trilhões para comprar crédito e a juro continua abrindo. Porque você tem quadrilhão. Não, mas tipo assim... Então, 4, ele vai conseguir fazer 100 trilhões? O que eu quis dizer? 2008 fez isso, 2008 aconteceu isso. 2020, então, a fotografia de 2008 pela quinta potência. Quando ficar muito grande demais até para ele já está com medo. Ele baixou o balanço de 9 para 7, ele já ficou muito desconfortável. Peraí, uma primeira pergunta. O tamanho de ativo que ele está. Não, mas tem que... É o sonho... Peraí, vamos lá, galera. Os bancos centrais salvaram. Ufa, tempos tenebrosos. Na bonança, o mundo está crescendo, 4, 3, 2, olha quanto está crescendo, acima do PIB potencial. Opa, na bonança, me dá isso, me dá de volta, até para desacelerar a economia. Sim. Expandir balanço e retrair balanço é política monetária. Sim. É política de suavizar ciclos. Então, tipo, quando... Mas tem limite essa política. Qual que é o limite? A gente não sabe, nunca foi testado. Não, mas o limite é o seguinte, a gente vai saber quando esse limite chegar, em que sentido. Quando chegou. Não, mas o que vai indicar que chegou? É no momento em que a taxa de juros abrir para tudo, tá, para privado, até para público longo, e por mais que ele faça o QE, naquele momento, ele não vai comprar crédito de todas as empresas, ele não vai comprar crédito geral, não vai... crédito de cartão de crédito, ele vai comprar, ele vai ficar, naquele momento, vai ter que decidir o que ele vai comprar. E, no limite, ele foi criado por 2 motivos, o Federal Reserve, os bancos centrais, para manter a solidez do sistema bancário e como financiador secundário do governo. Esses são os 2 objetivos. E no limite de uma crise de crédito global, ele vai, no máximo, salvar banco e financiar a dívida pública de curto prazo, que é aquela que o governo precisa para continuar rodando. E o resto dos créditos, meu amigo? Em 2020 teve uma crise de crédito nunca vista no mundo. Oi? Em 2020, com a pandemia, não teve uma crise de crédito nunca vista no mundo. Tô perguntando, tô dividindo com vocês. Então todo mundo teve que rolar. Então, porque não tinha, todo mundo ia quebrar. E aí, em 2020 para cá, ele botou a dívida pública dos estados... Não, mas é o déficit. Então, dívida. Mas ela tem alguém que carrega. É toda a sociedade, é a China. São os exportadores, são os líquidos, credores de líquidos. Uma abertura de taxa, veja, foi de 1 para 5 num espaço recorde. E por quê? Foi de 1 para 5? Porque não valia 1. O mercado pediu. Não, cara, por causa da inflação, né, amigo? Sim, sim. Não, mas eu quero frear a economia, não é porque... Tá bom, veja. Agora eu quero 10. A inflação não é mais 10. Professor Facca, ela é 3. E mesmo assim não fechou a taxa. Deixa eu falar um pouquinho. Mas a meta é 2, tá errado, ele vai buscar 2? A gente está confundindo o efeito com a causa. Primeiro, o mercado pede o juro. Depois, o Banco Central aumenta. Então, o mercado pediu não só por causa da inflação. E por que pediu? Porque já está antecipando que a inflação vai subir. Eu entendi. Mas assim, cada vez que você faz esse ajuste, essa intervenção, você está aumentando a riqueza, a pobreza da sociedade. A sociedade ela vai empobrecendo. Tá roubando, fazendo inflação. É que nem... O Banco Central chegar num período ruim e falar toma dinheiro para todo mundo é a analogia do circo que chegou na cidade
e você pega o seu restaurante, expande, compra o vizinho, aumenta e tal, e daqui uma semana ele vai embora e você está lá com aquele restaurante enorme. Então, tudo isso gera os maus investimentos. Sem dúvida, né? excesso de liquidez. A gente tem empresas zumbis aí que vão não continuar aguenta esse juros. E aí depois, quando a ficha cai, a liquidez some, todo mundo precisa pagar as dívidas. Mas aí você está salvando essas empresas e você está comprometendo a sociedade. O fato é o seguinte, a situação de 2020, ela está esgarçando a condição econômica geral e provavelmente, da próxima vez, a nossa tese é essa, é que o Banco Central vai tentar baixar os juros e ele só vai conseguir baixar o juro de um dia, porque o resto da curva vai continuar aumentando, porque as pessoas vão perder a confiança no Estado. Aí, grande correção. Bom, então rola no floater. Jubilho, roda no floater, roda em dívida de T-bill de 2 anos. Haircut e tal. E aí o que acontece? O mercado vai ter que se corrigir. Então o que a gente está chamando de crash, de colapso, não é que nós vamos pedir dinheiro na rua e vai virar um Mad Max. O que nós estamos falando é, tecnicamente, um colapso é uma queda do mercado de 5 desvios padrões semanais. É uma queda aí de 30% a 40% que vai deixar muita gente quebrada e vai criar muitas oportunidades. O que o Facca acha, e eu concordo com ele em alguma medida, aliás, completamente, é que isso pode ser maior do que a gente imagina. Não só uma queda, mas também a dor que nós teremos depois na recuperação. Então, a gente acredita que 800 dias de taxa de juros invertida, por exemplo, é uma condição semelhante a 29. Então, a situação econômica geral, principalmente a falta de dedicação, a condição moral da sociedade, um conjunto, a cultura woke, por mais que pareça não faz sentido, tudo isso está deixando a sociedade excessivamente fragilizada. E o que os banqueiros gostam, principalmente os banqueiros centrais, os mais antigos, mais tradicionais, é exatamente mexer nessa taxa de juros e deixar a sociedade ter essa grande realização para começar um ciclo novamente. Então, assim, não necessariamente nós vamos ter a guerra de todos contra todos ou o caos na rua, mas as pessoas têm que se preparar porque quando nós vamos chegando nessa situação, durante 12 vezes, desde que foi criado o Banco Central, tentou-se aumentar o juro para segurar a inflação e depois diminuir. 11 vezes teve recessão. Então, que é o preço, né, cara? Então, não existe, não é fórmula mágica. É perfeito, mas o nosso argumento com o aluno, com as pessoas, com o público, é o seguinte: de uma hora para outra, a música vai parar e não vai ter cadeira para todo mundo, e se você tiver só em ativos especulativos, você vai ver o teu patrimônio cair 60%, 70%. Se você perder o emprego nesse momento, E até o